Olha só, você não acha que hoje a gente tem dois lados muito bem definidos no sentido de que, tipo assim, não, o cara que vota no Lula, não importa o que ele faça, cara, vai dar um jeito de defender, igual a galera que vota no Bolsonaro, né? Então, muitas vezes, a discussão de ideias, hoje, o que dá pra enxergar, muitas vezes não é nem pra que o outro considere a tua ideia, porque a gente vem aqui e vai falar, não, negócio de arma não tem nada a ver, ou que tem a ver. As pessoas que são contra isso, de forma nenhuma vão aceitar. Mesmo que você mostre, olha só, tal família não foi morta porque o cara tinha uma arma e tal, não sei o que lá. Isso é só um exemplo, um tópico específico. Mas você não acha que hoje em dia, talvez, a ideia da discussão está sendo muito mais usada naquele sentido de... assim, eu estou expressando o que eu penso. Você acha que é efetivo isso na ideia de convencer pessoas a virem para um lado X ou Y? Olha, eu acredito o seguinte, as pessoas hoje debatem muito pra ver quem tá certo. Pois é, né? Pra provar Querem meu ponto. né? Eu tô certo e você tá errado. E esse é um desafio, porque na teoria, muitas vezes não existe ninguém certo e ninguém errado, é sim um ponto de vista. Por exemplo, né? O nosso país ele é um país muito dinâmico politicamente. Hoje a gente tá em dois extremos, muito direito e esquerda, mas eu acredito mesmo que o centrão é um ponto moderador importante. Porque, por exemplo, sem o centrão, algumas matérias da esquerda que talvez prejudicariam o Brasil seriam aprovadas, assim como a da direita. Não tem como a gente ter um país 100% liberal como o Brasil quando a gente vê a desigualdade social em vários aspectos, né? E não tem como falar que não vão existir políticas públicas para fazer isso. Eu acho que isso é importantíssimo, é necessário. Só que, ao mesmo tempo, é preciso ponderar, né? Quando se gasta mais na máquina pública, com, por exemplo, que a gente vê com o funcionalismo da máquina, é uma pauta que a direita defende que isso acabe, que a esquerda já não pensa dessa forma. A realidade que a gente vê é o governo Lula, né? O Lula, ele foi bem direto, ele disse, olha, eu vou acomodar quem me ajudou na campanha, seja técnico ou não. Então tudo isso pesa na hora e não existe ninguém certo, só que existem pontos de vista importantes, né? E isso precisa no debate. E quando a gente fala em representatividade, a gente não pode ser conveniente em determinados aspectos. O político ele tem que se posicionar, né? Ele tem que estar ali e saber lidar com tudo aquilo. Inclusive, você falou de posicionamento. Quais são os posicionamentos que você tem hoje? Olha, eu acredito que eu sou um cara moderado, eu sou um cara de centro-direita. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que a gente tem que ter uma pegada mais liberal, o Brasil tem que funcionar. O poder público, ele não tem que dar emprego, ele não tem que dar esmola para o cidadão. O poder público ele tem que gerar mecanismos na qual a população tem acesso a serviços importantes. O poder público ele tem que fomentar para o empresário melhorar a empresa dele, ele tem que dar as ferramentas para a pessoa que não tem condição de sobrevivência, construir uma atividade. Isso eu falo que Maringá faz um papel importante. Por exemplo, eu escuto muitas críticas a Maringá Encantada. E eu fico olhando, eu falo, isso aí é um dos maiores geradores de negócios da cidade. Assim fez um estudo, cresceu 30% o setor de vendas, 20% o setor de consumo de bares e restaurantes, isso tudo em 2017. Nós estamos falando de uma festa que foi consolidada. Tirando o ISS, a prefeitura recebe milhões de reais de ISS. Cada compra que a gente faz na cidade é impostos que voltam aos cofres públicos. Então tudo isso é muito importante para a nossa cidade crescer. Então eu vejo muita viabilidade. Outro programa que eu acho interessante é o Qualifica Mulher. Esse programa tinha que ser um programa geral, assim, eu falo todas as cidades do município. O Qualifica Mulher ensina a mulher atividades que ela consiga construir renda. A prefeitura tem hoje um programa para ensinar as pessoas através do Sebrae, atividades iniciais. Quer ser mecânico? Nós vamos dar a ferramenta para você aprender a ser mecânico, mas nós vamos dar a ferramenta para você também ter a sua empresa. Qual que é o nome? Então, tem o Qualifica Mulher e também o Cidadania, o Cidadania nos Bairros, se eu não me engano. E são dois programas que eu acho que são essenciais. E é esse o papel. Na minha eleição foi interessante porque qual que é o maior desafio do jovem? O jovem é muito dinâmico, não tem como você falar, o jovem precisa disso, o jovem precisa daquilo. Muito versátil, né? Oportunidade. Hoje se perde-se oportunidades porque é muito jovem.
Como eu vi isso na minha vida? Você é muito jovem, você não pode estar naquele espaço. Você é muito jovem, não é o momento. Fica mais velho e espera. Talvez o jovem perca pela inexperiência, mas não pela capacitação. Hoje nós temos jovens extremamente capacitados. Então, o que eu pensei na eleição, e é uma coisa que eu defendo até hoje... Nós temos que gerar oportunidade. Todos vão ter oportunidade? Não, mas os melhores têm que ter. Se você é o melhor pintando, você tem que ter oportunidade naquela área. Se você é o melhor estudando medicina, você tem que ter uma oportunidade naquela área. Nós temos que gerar oportunidade e abraça quem quer. E eu falo que é algo interessante porque é algo que transforma. Você coloca aquela pessoa a oportunidade de ela alcançar o espaço dela e ela faz a sua construção. Então é algo natural. O pessoal fala, pô, mas você é tão jovem, tá lá com o prefeito Ulisses Maia, tá na Jovem Pan, que é uma empresa consolidada, tem aí as suas empresas, você construiu com tão pouca idade. Sabe a quem que eu coloco isso? Inspira. Eu coloco isso às pessoas que me desmotivaram. Eu agradeço muitas pessoas que me desmotivaram. Você já ouviu muita frase? Muito. E eu agradeço isso com convicção. Porque quem me desmotivou me deu mais energia para eu continuar. Que não seja candidato, não faz, vai dar errado. Eu falei, é possível. Então nós vamos fazer, vamos atrás, vamos lutar. E os amigos acreditando. Porque quando a gente chama as pessoas para um projeto, para uma construção, para um sonho, e as pessoas passam a acreditar naquilo, a coisa se transforma. Então por isso que eu falo para quem está nos assistindo, e que seja até um motivador, acredite em você. Quer ser político? Vai ser político. Quer ser médico? Vai ser médico. Quer ser isso? Vai ser isso. O que você quiser fazer é possível. Depende de você. Eu falo muito pra minha irmã é estudante no cursinho agora, terminou o ensino médio, quer fazer medicina. Você vai ser médica, busca. As dificuldades, os limitadores têm que ser os desafios que nos impulsionam. Eu vim de uma realidade onde a minha família sempre teve uma convicção grande que eu faria concurso público, que eu seria um advogado. E aí, pô, eu falo, mãe, eu gosto de política. Você quebra tudo aquilo, né? Tua família fala, pô, nessa realidade do Brasil, Operação Lava Jato, todo mundo sendo preso, todo mundo deixando de acreditar na polícia, mesmo falar que você quer ser político. Pô, te coloquei nas melhores escolas, você me fala isso. Mas eu falei, pode ser, é possível ser diferente, é uma missão. Eu acho que o político ele tem que ter uma missão de vida. Você não vem de família de políticos? Não, ninguém. Eu tenho alguns primos distantes que foram vereadores aqui na cidade, mas nunca, antes de conhecer a Câmara, eu nunca tinha despertado esse interesse. Eu tinha um projeto social desde os 16 anos, sempre fui engajado na escola, presidente de comissão de formatura, sempre gostei muito de gente. Isso é algo que eu falo, eu gosto de gente. Mas essa questão de poder fazer pelas pessoas, eu descobri através da política que era possível. E aí, quando eu peguei assim a minha mãe e tal, ela falou isso, ela falou, olha, eu não quero que você se envolva. Chegou ao ponto, ela falou, vou cortar mesada, vou cortar tudo, você quer... Vai viver da política. E é uma história engraçada porque eu não conto pra muita gente. Eu com 17 anos pra 18 eu queria uma oportunidade. Quem que vai dar uma oportunidade pra um menino trabalhar com político? Ninguém. Pô, é um menino. E desdenhavam totalmente. E assim, hoje eu falo, eu era mais corajoso do que sensato. Porque eu fui atrás. E aí vem trabalhar aqui. Eu falei, talvez nesse lugar eu não vou aprender nada. E aí eu vi uma oportunidade. Eu cheguei lá, o cara falou, não vou te dar nada, você vem aqui, se você quiser ajudar, você ajuda, se você não quiser ajudar, pode ir pra sua casa. Um mês lá, ele falou, vou pagar teu ônibus. Mal tinha andado de ônibus na minha vida, algumas vezes só, e eu falei, poxa, agora eu vou voltar todo dia e ir de ônibus. E pra mim era maravilhoso aquilo, era maravilhoso. E aí chegou ao ponto, como haviam cortado os recursos, eu pegava um ônibus, ia a pé um tanto, pra comer um salgado, pra ir trabalhar. E aí eles descobriram isso, e assim, é algo que me emociona um pouco, pelo carinho que eles tiveram comigo. A partir daquele momento, passou-se a ter almoço no comitê, por minha causa. Então, assim, eu falo que todas essas experiências contribuíram muito para a pessoa que eu sou hoje e para me tornar um ser humano melhor, porque aquele lugar me ensinou tanta coisa positiva e tanta coisa sobre a vida, sobre a realidade diferente das pessoas, aquelas pessoas que a gente atendia naquele lugar, as pessoas que ali trabalhavam, que tinham anos, 20, 30 anos trabalhando na política, eu não tinha nem de idade que elas tinham de experiência, me ensinou a ser alguém melhor. Me ensinou a olhar para o outro com outros olhos.
e a construir também um espaço melhor. Aquela bagagem me trouxe uma transformação enquanto ser humano, e é o que eu aprendo todo dia, através da prefeitura, através das pessoas, os lugares onde a gente vai, o carinho que eu recebo através do prefeito Ulisses, através do que essa emissora me proporcionou. A Jovem Pan ela é muito ampla, então eu falo pra muita gente, eu vou na rua, as pessoas abraçam e falam, olha, não tô te acompanhando lá, você tem que brigar com o fulano, você tem que brigar com o ciclano, você tem que fazer isso. Eu falo, é ótimo isso. É um termômetro muito eficiente. Você entrar no Uber, você ser reconhecido. É legal quando